Olá pessoal, tudo bem? 9 de março de 2024 e aqui estou para encerrar o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 40, o último, capítulo 10.3, A Fatalidade da Morte. O fenômeno biológico da morte faz parte do equivalente em relação ao nascimento, aglutinação de moléculas que se reúnem e se desarticulam quando ocorre a anóxia cerebral. Pode-se afirmar, no entanto, que o oposto de morte não é vida, mas renascimento, como afirmou Buda, porquanto sempre se está na vida, quer no corpo físico, quer no corpo espiritual. Então, quando não há mais oxigênio no cérebro, as moléculas se desarticulam e aí o corpo morre. Só que ela entende, assim como o Buda, que a morte não é o oposto da vida, mas um renascimento. Para todos esses componentes, todas essas células, todas essas moléculas, tudo que me compõe, tudo que te compõe, já compôs alguém antes. Né? Do pó viemos, ao pó retornaremos, ou seja, os elementos eles são do universo. Eles se aglutinam, formam esse indivíduo, permitem que esse indivíduo construa algumas coisas, depois eles se desaglutinam e formam outra coisa. Ficam ali. Nós temos esses seres, né, que fazem essa limpeza, os vermes, baratas, ratos, moscas, formigas, né, eles fazem essa limpeza, levam de volta. Levam de volta para a natureza decidir o que vai fazer com aquilo. E como esse estudo também que hoje chega a essa morte. Então, por isso é importante essa ideia do renascimento, que este estudo de número 40 seja o começo de uma coisa nova. Porque se fecha, porque dá uma sensação de conclusão, de um hábito que se tem de assistir o estudo terça, sábado, desde o ano passado, ano retrasado, né, passado, para que você comece a mudar, esteja dando à luz a esse novo ser que você pretende ser, porque é isso o nome do estudo de hoje, a fatalidade da morte. Não há como fugir disso. Essa ressignificação para algo de renascimento, ela é importante. Esse prazer que você sente agora de encerrar o estudo em busca da verdade veio do desprazer que você sentiu de encerrar o autodescobrimento porque queria mais, depois o triunfo pessoal, depois o Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicologia da gratidão, e olha só, se é que eu não esqueci algum, né? Então, só de memória aí é o quinto estudo de Joana que nós estamos terminando. Para algumas pessoas que diziam ler Joana de Ângeles é difícil, eu não consigo ler um. Você não só leu, como estudou cinco. Para isso, você precisou passar pelos encerramentos. Então, com relação ao gato, o filho, o esposo, qualquer coisa na sua vida, né? Qualquer pessoa na sua vida que tenha morrido, deixado um espaço de saudade em você, é importante ressignificar isso para um renascimento. Porque se o indivíduo não é capaz de renascer diante da morte, ele morre junto. A pessoa não consegue mais, é o que nós chamamos de seguir em frente, é isso, né? Renascer. Acaba e não consegue. Porque não é sobre uma questão de amor, de gratidão, é sobre uma questão de fixação. Tem gente que está viúva há 20 anos e ainda não conseguiu tirar a aliança. Tem gente que o filho morreu há 15 anos e ainda não conseguiu desfazer o quarto dele. Porque é difícil. Mas é necessário que isso gere uma outra coisa. Ele não está mais nesse quarto. Mesmo que ele estivesse nesse quarto, se você acredita em espírito, isso é uma prisão para ele. Porque ele morreu. Então, o que ele precisava fazer aqui acabou. Se ser o seu filho era a função dele, ele não teria morrido. Ele precisou ficar 7 anos nesse quarto que você ofereceu para ele, mas o trabalho dele acabou. Manter esse quarto como se fosse um santuário torna-se uma prisão, um túmulo também. E é horrível ouvir isso, eu sei. Mas aquele espírito, por amor a você, talvez fique. Não havendo mais essa imagem, não havendo mais esse quarto montado, ele pode seguir em frente, porque o trabalho dele acabou. O seu continua. De agradecer pelos 7, 8, 40 anos que você passou com essa pessoa, mas entender que ela não é uma extensão sua. Ela é um outro ser
cujo caminho se conectou ao seu por um tempo e que agora foi para outra direção. Desse modo, o significado psicológico mais valioso da existência corporal é a conquista valiosa da imortalidade, na qual se está mergulhado, mas que se torna lúcida e plena após a desencarnação. Se a morte é apenas do corpo, então eu sou imortal. O significado psicológico mais valioso da existência corporal é a conquista valiosa da imortalidade na qual se está mergulhado. Se eu conseguir entender a imortalidade ainda no corpo, eu entendi o sentido, o significado da vida. Se eu só entendo a imortalidade quando eu morro, eu ainda não entendi. Eu sou imortal, este corpo não é. E é teoricamente muito fácil acreditar nisso. Mas sentir isso é que é o difícil. Quando ele começa a enferrujar, né? Envelhecer, trazer as dores, as impotências, as incapacidades. Não consegue, não sabe mais o que é dormir 8 horas seguidas, porque tem que ir ao banheiro, né? Não consegue mais. É sente vontade de urinar enquanto está urinando. Então, não dá mais para seguir como era. Tem que planejar até isso quando vai fazer viagem, né? Vai ter posto para eu ir ao banheiro. São limitações. Mas eu entendendo que é um sinal de que eu cheguei até aqui. Nós chegamos até aqui. Você chegou aos 40 anos, como eu vou chegar em agosto desse ano, muitas pessoas não chegaram. Muitas pessoas não chegaram ao primeiro mês versário. Nasceram mortas. Outras pessoas chegaram aos 40, já estão aos 60. Então esse traço que você entende, ele é também uma característica que algumas civilizações, os japoneses tinham muito isso, né? De valorizar o indivíduo pela idade dele, porque é difícil ficar vivo. Agora no verão chegam essas notícias, né? Uma pessoa morreu por dengue, assim. A pessoa deixa um pneu no fundo de casa, o mosquito vem e mata o vizinho. E nós estamos aqui sobrevivendo a assalto. Você anda numa rodovia e você vê, você está a 120 por hora, o outro está a 120 por hora, vocês passam a 1 metro de distância. Olha a chance de morrermos. A fatalidade da morte, ela é incontestável. Mas dar conta de aguentar 24 horas num planeta que nos destrói com qualquer coisa, isso é um mérito de alguém que prestou atenção para atravessar a rua, de alguém que não dirigiu embriagado, de alguém que jogou inseticida quando viu o pernilongo, né? Ou deu a sorte dele não escolhê-lo. É nesse sentido, de valorizar esse espaço que você ocupa, porque muitas pessoas não chegaram nele. Eu visito cemitério, sempre que eu vou a um cemitério, eu passo numa cidade que tem um cemitério, eu gosto de entrar, porque eu gosto de andar em cemitério e ver quanto tempo. Eu sempre tento procurar qual é a pessoa que viveu mais tempo. Aí tem aquela que morreu com 102 anos, mas aí tem aquela que morreu com 12, 15, 18, 25. Isso me faz pensar, né? Eu tenho 10 anos a mais que essa pessoa teve de vida. O que eu fiz com esses 10 anos? Essa é a reflexão. Agradecer por isso tudo que te foi dado, porque todo dia que você sobrevive é um milagre. É um milagre. Um vaso caindo na sua cabeça te mata. Então, agradecer por isso é muito importante. Isso é entender a imortalidade do espírito. Tudo que você está aprendendo agora fica no seu espírito, então o seu espírito não está velho, o seu espírito não está idoso, o seu espírito não está enferrujado. O seu espírito está um jovem absorvendo, uma jovem absorvendo tudo. Não pare de nutrir. A jornada humana no corpo deve constituir a meta plena para o reencontro com a vida total. Portanto, todos os investimentos mentais, morais e psicológicos necessitam voltar-se para essa realidade, tendo em vista a impermanência do corpo físico. Jornada humana. Então, tem um fim. No corpo, deve constituir a meta plena para o reencontro com a vida total, que é a da imortalidade. Ou seja, eu me preparo para que, ao término deste corpo, eu volte à posição apenas espiritual, porque eu continuo sendo espírito, só que melhor do que eu entrei nele.
Por isso é uma jornada. Se você faz uma jornada que vai te deixar pior do que você começou, por que você fez? Qual o objetivo? De sair da sua casa limpo e voltar para sua casa sujo. Não é isso que você faz. Você sai de casa para aprender alguma coisa. Você sai de casa para desaprender alguma coisa? Eu vou ali na esquina pedir pro cara me bater na cabeça até eu perder a memória. Por que eu faria isso? Não, eu vou numa escola para aprender um estudo novo. Eu ligo um vídeo para assistir uma coisa nova. Então, a jornada neste corpo, qualquer que seja o nome dele, né? Se é o Tony, se é a Ana Cristina, qual é o objetivo disso? Você, nesse momento, o que conquistou da sua infância? Minha infância foi uma infância de pobreza, foi uma infância de violência. Eu não sou mais uma pessoa pobre nem violenta. Isso é uma jornada. A sua infância é a sua expiação. Tudo que você passou na infância é o que você chegou de bagagem, é o que você merecia para começar. Mas você fez algo a mais que isso ou ainda está nesse arquétipo da criança ferida culpando seu pai e sua mãe por tudo? Se afastando das pessoas. Talvez seu pai e sua mãe já se perdoaram, já pediram seu perdão, querem se reaproximar de você, mas você não deixa porque não desfaz dessa mágoa. Não precisa amá-los, mas pode compreendê-los, libertá-los. É essa nova construção. Você se torna melhor. Chegando no fim, quando esse corpo fica para o caixão, você sai com o quê? Saudade dele? Raiva dele? Alívio que eu me livrei dessa porcaria? Ou você sai com gratidão pelos abraços que ele te permitiu dar, pelas aulas que ele te permitiu assistir, pelas dores, pelos prazeres, pelos orgasmos, por qualquer coisa? Isso tudo fica em você. E você leva para a imortalidade uma ressignificação do que foi a experiência humana num corpo físico nascido no Brasil. Depois você levou para morar nos Estados Unidos ou levou para morar na Alemanha. Um corpo físico que nasceu no interior do Nordeste ou nasceu na capital do Rio Grande do Sul. Esse é o sentido. São experiências únicas. É diferente quem nasce em Dubai, é diferente quem nasce em Reykjavik, é diferente quem nasce em Washington, onde você nasceu. Uma cidadezinha de 12 mil habitantes ou uma megalópole de 32 milhões como Tóquio? Por quê? Outra experiência como essa você nunca mais vai ter. Porque o interior do Nordeste já não é a mesma coisa de que quando você nasceu. A capital do Rio Grande do Sul não é. Essa unicidade, essa experiência primorosa é a proposta. Você conseguiu passar por algo que ninguém mais vai passar. Nós não passamos pela gripe espanhola, mas passamos pela pandemia de Covid. Está no livro de história. Nós passamos. Alguns de nós perderam parentes, pessoas queridas, esposas. Mas nós que estamos aqui passamos. Então, o que isso ensina, outras gerações nunca vão entender. Nós criamos um respeito, nós criamos uma casca, um aprendizado. Ainda teremos outras coisas a passar, né? Nós estamos diante de uma pandemia de pobreza. É muito claro isso. A tecnologia está se desenvolvendo, os empregos estão terminando, as pessoas estão ficando menos educadas, menos politizadas, fazendo más escolhas. Então, em breve, nós começaremos a ter mais assaltos, mais violência. Isso é esperado. O preço das coisas estão subindo. Está difícil para você que é classe média, imagina para quem é baixa. Isso vai ter que explodir em algum lugar, em alguma hora. Nós vamos passar por isso. Alguns de nós não. Alguns de nós serão assaltados, serão mortos, alguns de nós se perderão. Essa aceitação é o principal. Como eu vou ser levado, eu não sei. Se é o meu coração que vai parar ou se é um tiro na minha cabeça. Mas o que eu construo até que isso aconteça é responsabilidade unicamente minha. Principalmente o que eu reformo e curo as lesões que me foram causadas na infância e adolescência por quem era responsável por me cuidar. Portanto, todos os investimentos mentais, morais e psicológicos necessitam voltar-se para essa realidade, tendo em vista a impermanência do corpo físico.
Para que investir em algo que vai ficar? Investir nesse sentido de apego, investir nesse sentido de culto. Esse nascer e morrer na esfera física propicia ao espírito a conquista da incomparável plenitude, etapa a etapa, conforme responderam os benfeitores espirituais a uma indagação de Allan Kardec, demonstrando que tudo evolve no universo, entre aspas. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, olha o tamanho da jornada do átomo, e agora nós temos até as partículas subatômicas. Né? Olha o tamanho da jornada do átomo até se tornar arcanjo. A jornada do átomo até se tornar arcanjo. Dentro dessa jornada, tem milhares de jornadas em corpos físicos. Essa é só mais uma. Toda essa existência que você teve, está tendo, ela é uma página no álbum da tua vida espiritual. Neste momento ela é a mais importante, porque é onde a sua consciência está. As outras estão na sua inconsciência. Elas emergem em intuições, elas emergem em sonhos, em regressões, mas na sua consciência que está é esta. O Francisco. Esse é você. Aceitando isso, fica fácil se entregar para essa experiência. Parece gigantesco, parece que é a coisa mais importante, você é a pessoa mais importante do planeta, dos exoplanetas, do universo, que aquela pessoa falou de você, o que o outro comentou sobre o teu carro, falou que teu filho é feio. Nossa, mas isso, o que que é isso? Quando você olha o álbum. Então, dentro das experiências que você tem neste corpo, nesse álbum em que você olha a tua infância, sua adolescência e todas essas coisas, e eu estou fazendo um álbum no estilo antigo mesmo, né? Não foto no celular, porque é isso. Qual é a foto que você leva dessa vida? Não dessa vida para o espírito. É uma foto só que você tem direito de levar. Que é? O que você leva dessa experiência como a principal foto? Ah, essa experiência como Vitor foi a que eu fiz isso. Foi a sua maternidade, foi o seu crescimento financeiro, foi a sua capacidade de ajudar pessoas, foi a cura da sua compulsão alimentar, foi a cura de algum outro vício, foi o começo de um outro. Você aprendeu a usar alguma droga que não usava? Então ela pode ser uma foto que vai te lembrar com muito carinho ou uma foto que vai te lembrar com dor. De uma experiência perdida, de uma oportunidade não aproveitada, porque estava o tempo todo se dopando com a sua maconha, com o seu álcool, com o seu narguilé, com a sua Netflix, se dopando com a sua pornografia, se dopando com as suas amantes, se dopando com o seu videogame, se dopando com a sua raiva, se dopando para não estar aqui, porque dói. Só que essa dor vai te acompanhar. Essa experiência como ser neste corpo precisa ter uma impressão positiva no espírito. Dá tempo ainda. Dá tempo. Olha, mas eu tirei uma foto lá no leito de morte, aos 89 anos, sorrindo pela primeira vez na vida, porque eu consegui perdoar minha irmã, com quem eu fiquei 40 anos brigada. Essa é a foto. Pronto. Não a foto da existência em que você se separou da sua irmã, porque não conseguiu reaproximar pelo perdão, pelo auto-perdão. E o auto-perdão, principalmente, né? Então tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Não fosse dessa forma, a existência corporal, em razão da sua brevidade, não teria o menor sentido de lógica ou de finalidade. Quando se considera o tempo indimensional e o infinito, logo dissolvendo-se o pensamento no nada, no aniquilamento. A sobrevivência do ser espiritual é crucial para que a vida física tenha justificativa,
e sentido psicológico. Joana entende que se não houvesse a imortalidade, se não houvesse o espírito, a existência corporal não faria sentido e nem teria finalidade, porque ela é muito breve. Quando se considera o tempo indimensional, esse tempo da dimensão interna, e o infinito, logo dissolvendo-se o pensamento no nada, no aniquilamento. A sobrevivência do ser espiritual é crucial para que a vida tenha justificativa e sentido psicológico. Então ela vai além. Se eu não consigo entender a imortalidade do espírito neste corpo, eu perco o sentido existencial e deprimo. Esse aniquilamento não é só o meu cérebro deixa de existir porque eu morri e não existe espírito. Esse aniquilamento é eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu não tenho mais vontade de viver, eu não me importo se eu estou engordando ou emagrecendo, eu não vejo desejo de parar de fumar. Não há motivo. Porque dane-se. E o dane-se é o dane-me. Preciso parar de me danar. A danação é o inferno. Danação é o inferno, é o julgamento. Depois do julgamento, o indivíduo é danado. Então o dane-se é vá para o inferno. Vá para o inferno, meu pulmão, vou fumar. E aí teu pulmão vai para o inferno. O inferno do enfisema. O teu fígado vai para o inferno da cirrose. O teu intestino vai para o inferno da constipação. Porque você fica colocando só massa nele, não põe fibra. Então você se machuca. Você não consegue sentar direito por causa de hemorroida. Você se machuca. Você está no inferno. Não poder sentar-se por hemorroida? Porque come mal? Porque não come fibra? Porque senta em cadeiras que não são confortáveis? Ou porque tem vergonha de ir ao médico curar e aí vai ficando com isso? Isso te impede de fazer certas coisas, usar certas roupas? E ninguém fala sobre isso. É constrangedor. Mas isso está aí, não está? Esses dias eu estava falando com um amigo meu, que é farmacêutico, dono da farmácia, e ele está dizendo que o principal público que compra Cialis e Viagra são os jovens de 20 e poucos anos que usam cocaína. Porque eles usam a cocaína instiga a usar o álcool, isso é depressor, a cocaína também gera uma disfunção erétil, então para compensar isso, um remédio feito para homens de 60, 70 anos poderem ter vida sexual sendo usado por garotos de 20 que estão desligando o próprio pênis pela cocaína e pelo álcool e depois religando por um outro remédio. Eles precisam de 3 remédios para fazer a mesma coisa que ele já faria sem remédio. Aonde esse garoto vai parar? O que ele está fazendo com a circulação, com o coração, com a pressão arterial, com o cérebro dele? Por que chegamos a esse ponto? Então, isso tudo é reflexão. O quanto as pessoas estão se dopando e usando remédio para curar efeito colateral do outro remédio. E tudo é remédio. Da maconha que você usa ao diazepam, tudo é remédio. Você escolhendo se medicar disso existe uma dor, trate-a, cure-a para que não precise do remédio, mas não faça do remédio o seu problema. Não faça do efeito do colateral do remédio uma nova dor. Não, isso vai acontecendo. Está insatisfeito no casamento? Arruma uma amante. Pega essas novelas dos anos 90. O cara estava insatisfeito no casamento, arrumava uma amante. Aí a amante falava: se você não me der um apartamento, eu conto para sua esposa. Então ele arruma uma amante para não ter problema no casamento e passa a ter um problema com a amante. Ah, você fica muito tempo com a sua família, tem que ficar mais comigo. Aí o filho dele se desliga dele. Por que que ele precisou fazer isso? É esse sentido. Nós não raciocinamos e quando nos damos conta, fala, eu tenho uma amante. Você não tem uma amante, você tem 2 esposas, porque ela já é tua amante há 10 anos. Você tem 2 esposas. E já está querendo ter uma amante dessas 2, porque as 2 já estão te enchendo a paciência. Paciência que é problema seu de estar cheia, porque você não foi homem ou mulher suficiente para lá atrás falar, eu não te amo mais, vamos nos divorciar. Porque não quis perder metade do seu patrimônio. As escolhas que você fez. E agora você está preso nos efeitos colaterais dela. Se enchendo de uísque, se enchendo de outras coisas, porque você não aguenta mais o estresse da sua vida. Foi construído tijolo por tijolo por suas más escolhas. Se eu entendo o que isso significa, falo, não, eu preciso escolher coisas que são para o espírito. O espírito não vai levar 2 esposas, não vai levar 2 maridos, o espírito vai levar o afeto.
Então, o que eu levo tendo sido um indivíduo que teve dois casamentos sem que um soubesse do outro, ou que uma soubesse do outro? Eu levo a covardia. O que eu construí nessa existência foi a minha covardia. Ocorrências cruéis sucedem com indivíduos portadores de inteligência e de beleza, mas que pertencem a etnias e raças consideradas inferiores, sendo obrigados a sorver o amargo fel do preconceito e da perseguição inclementes. Nesse trecho do livro, ela está falando sobre situações que os indivíduos passam, que, como eu falei, essa unicidade da experiência. Porque numa época em que as pessoas têm preconceito com pele negra, você nasceu na pele negra? Poderia ter nascido na branca. Sua vida teria sido mais fácil em algum ponto, ou em vários pontos. Você teria sofrido menos violência. Isso é inegável. Eu transitei a minha vida inteira para lá e para cá. Tomei geral de polícia 2 vezes quando era adolescente porque estava fumando maconha. Mas foi isso. Só que eu tenho amigos, eu trabalhei com um professor de educação física negro, negro não, preto, né? E ele, a vida inteira ele disse que ele cresceu andando na rua dele, no bairro dele, que era uma periferia, e os policiais passavam do lado dele e falavam: "E aí, neguinho? Tá indo pra onde, neguinho?" E desciam e revistavam ele. Com 9, 10, 12, 14, 15 anos de idade. Ele tomava geral o tempo inteiro. Então, isso não é por causa da personalidade dele. Era por causa da cor da pele, por causa do ano em que nasceu, porque nasceu no começo dos anos 80. Por que esse indivíduo teve que passar por isso? Porque não é o problema da pele ser preta, ou da pele ser branca, ou da pele ser parda. É o contexto em que ele nasce. Porque se ele nasce preto em Angola, tá bom. Mas por quê? Agora, se você nasce albino em Angola, aí você se destaca. Então isso é complicado. Eu estava vendo de um indivíduo, eu não sei, acho que os pais dele eram holandeses e tal. Ele é branco, loiro, de olho claro. E eles foram morar no Quênia quando ele era adolescente. E ele teve dificuldade de se adaptar. Porque ele sofreu preconceito. Porque fica como se fosse um animal do zoológico, né? É assim que ele se sente. E é assim que os pretos se sentem em alguns locais. Como se fossem animais de zoológico. Por que estão olhando para mim? Eu entrei aqui, estão olhando para mim? Eu estou olhando essa roupa, tá achando que eu vou roubar? Essa desconfiança. Ó, fica de olho no cachorro, senão ele vai morder, tá? Fica de olho. Então isso é pesado. Entender o motivo da experiência. Quando ela fala disso, ela está falando de pessoas que nascem com doenças, limitações físicas, contextos de abusos, inclusive o estupro, ela cita nessa parte do livro. Eu não trouxe todos os temas que ela traz, porque a ideia é analisar a sua experiência e entender por que esta foi dada para você e como transformar isso em uma experiência única para que você não tenha que repeti-la, não ficando inconsciente com relação a ela, mas assumindo consciência. Qual é a parte que te cabe? Se tantas pessoas chicotearam escravos no passado, se tantos nazistas mataram os judeus, se tantos comunistas estupraram ucranianas, esses indivíduos estão em corpos. Eles não têm também que pagar por isso de alguma forma? Eles não têm que receber o mérito daquilo que eles construíram de negativo ou demérito, né? Então, será que eu sou um desses? Será que eu contribuí de alguma forma com o mal do mundo? Eu era um torturador da Igreja Católica? Eu era um templário matando por Jesus? Eu tenho que refletir, porque existiram guerras, mas existiram torturas. Mesmo a guerra tem a sua ética. Pode matar, porque é guerra, mas não torture, não estupre. Então, pesquise sobre o Holodomor. Veja o que os comunistas fizeram com a Ucrânia, lá atrás. Pesquise sobre Gulag. Veja o que eram os campos de concentração dos comunistas. Veja o quanto de sofrimento as pessoas tiveram. Eram os porões da ditadura do Dobbs, Pinochet, jogando comunista de helicóptero. Isso aconteceu, né? Nossa história é recente. Fidel Castro, Che Guevara, que muitos entendem como herói, foram indivíduos que mataram pessoas, torturaram pessoas. Quanta gente morreu tentando fugir de Cuba, afogada. Essas pessoas estão encarnadas. Por que nós estamos num país como o Brasil, que é a Alcatraz do mundo, para onde os bandidos eram enviados? Nós não conseguimos sair porque a nossa moeda não vale nada. Nossa economia é corrupta, nossa população é,
alienada, você olha e começa a associar. Por que agora você está tendo um político que te rouba e não consegue fazer nada? Onde foi que você roubou alguém? Onde foi que você abusou do poder? Então, isso conecta lá com porque nascemos no Brasil, lembra? A palestra que fez muita gente chegar até aqui. Agora é uma reflexão sobre por que eu nasci neste corpo, por que eu nasci com essa limitação, com essa cor de pele, com essa estatura, com essa genética, nesse país, nessa cidade. Vai te ajudar muito, 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 muito mesmo, a conseguir uma foto melhor no final. Igualmente, sucedem a cada instante a incontáveis pessoas outros tipos de acidentes automotores, choques e quedas, incêndios e desabamentos, nos quais os sentidos físicos são danificados, quando não deixam sequelas profundas na psique, e se desconecta da realidade e foge para o ouvido de si mesmo ou para os delírios, sem sentido das alucinações. Ouvido com L, de esquecimento. Então, algumas pessoas nesse momento e a todo tempo estão morrendo em acidentes automobilísticos. Família que saiu para viajar, pessoa que está voltando do trabalho, comprou um presente para dar para a namorada, está todo feliz e vai morrer no caminho. Choques e quedas. Vai subir para limpar a calha e cai. O meu avô subiu para tirar uma pipa do telhado. É um papagaio que tinha caído das crianças lá, caiu, bateu a cabeça, podia ter morrido. 90 e poucos anos de vida porque subiu no telhado. Não morreu, mas podia. Incêndios e desabamentos, nos quais os sentidos físicos são danificados. O tempo começa a fechar, como todos os dias, uma chuva, de repente a chuva vem, a encosta derruba e você encontra o teu filho embaixo do escombro. As pessoas passam por isso. A pessoa que está dentro do seu carro dirigindo, a água começa a subir, ele fala, vou ficar aqui dentro, não vai subir muito. De repente o carro está girando e ele vai embora para um rio e encontra um corpo uma semana depois. Essas coisas acontecem. E eu não posso fingir que elas não vão acontecer comigo. Por isso o ditado diz: só morre afogado quem sabe nadar, porque quem não sabe nem entra na água. Quando eu acho que eu sei nadar, eu posso dirigir bêbado daqui e ali, eu posso dirigir com sono, porque eu sou homem, eu não vou deixar minha mulher dirigir, porque é meu papel. É onde você morre. Porque não tem a humildade de parar num posto e dormir 1 hora, porque você quer bater o recorde de chegar logo. Porque a diária do hotel começa às 14 horas e você não quer chegar às 14h30 para não perder dinheiro com a diária de 30 minutos. São assim. Então, nós vamos nos destruindo pela arrogância por acharmos que nós somos imortais. Só que o corpo não é. O espírito é. E às vezes o problema não é nem morrer. É ficar vivo sem a perna. É ficar vivo com a bolsa de colostomia. É ficar vivo pela metade. É ficar vivo numa cadeira de roda. É. A Menina de Ouro, um filme do Clint Eastwood, acho que é Menina de Ouro, mostra isso, né? Uma garota que queria ser pugilista e ele não aceitava treinar ela porque ele só treinava homens, né? Uma época mais antiga. E ela insiste, ela mostra empenho, ela fica treinando até de noite depois dos homens e depois de muito conflito ele resolve treiná-la. Ele vai estimulando ela até a luta contra uma mulher que era um pouco mais violenta e suja. E essa mulher dá um soco nela pelas costas, ela cai, quebra o pescoço no banquinho e fica tetraplégica. É assim. Estava quase se tornando campeã, estava batendo nessa mulher. A mulher, por não aceitar apanhar, bate nela. Pronto, na próxima cena ela está na maca do hospital, só mexendo os olhos e a boca. É simples. Como continuar a partir dali? Então, refletir sobre essa experiência e não achar que eu estou imune a isso, não é ficar morrendo de medo da morte, né? Vivendo com o medo da morte, na verdade. É não esquecer quem você é. Não esquecer dos perigos. Não esquecer das virtudes. Não esquecer das possibilidades que a vida te oferece. E uma delas é morrer. Por más escolhas. Às vezes não é a sua, né? Quem bate no seu carro é o outro que dormiu. Você estava acordado, mas aí paciência. Ok? Então essas coisas acontecem com pessoas e eu sou uma pessoa, então elas podem acontecer comigo. Desliga.
a energia da tua casa para trocar a resistência do chuveiro, tá? Não tem herói, não tem macho que sobreviva ao choque elétrico. Desconecta, ó, quando não deixam sequelas profundas na psique, estresse pós-traumático, ataque de pânico, ansiedade generalizada, porque não esquece mais, seja assaltado para você ver. Sofra um abuso para você ver. Sua vida nunca mais é a mesma, sua cabeça nunca mais enxerga. Se você sofre um acidente de moto, você fica 15 dias com aquele replay na cabeça, você fica voltando o momento da batida. Sofre um assalto, você já começa a ficar com medo. É muito difícil eu passar pela vida sem que ela me deixe marcas. Só que eu preciso limpá-las o mais rápido possível. Trabalho o que for possível trabalhar da parte médica, fisioterapêutica, psicologia, porque não é fácil. Tem indivíduo que tem que ficar um ano fazendo fisioterapia porque teve um rompimento de tendão, de ligamento, e ele vai desmotivando porque sente dor, não vê resultado. Aguenta firme. Aguenta firme. É uma chatice. Às vezes a pessoa tem vontade, era melhor eu arrancar esse braço. Esse é o caminho. Não arrancar o braço, aguentar o tratamento e ao final tê-lo de volta. Então o indivíduo se desconecta da realidade e começa a duvidar de si mesmo, ou começa a ir para esses delírios sem sentido das alucinações. Não é melhor arrancar a perna fora, como não é melhor cometer o suicídio. Considerando-se que a presença do sofrimento em todos os segmentos da sociedade é normal, qual seria então o sentido da vida além disso? Nada obstante, o ser espiritual, vencedor de 1000 embates, em cada dolorosa vivência aprimora-se mais, adquire mecanismos de defesa, robustece a confiança nos valores ético-morais, experiencia as gloriosas possibilidades que lhe dormem no íntimo. Se o sofrimento em todos os segmentos da sociedade é normal, então por que raios estamos vivos? Qual o sentido da vida além de sofrer? Nada obstante o ser espiritual vencedor de 1000 embates, ou seja, esse livro teu com as fotos já tem 1000, então você superou 1000 vidas. Se foi pelo suicídio, se foi pela tristeza, se foi morreu de velhice, eu não sei como você morreu. Se morreu de cirrose, se morreu de infarto, tomou um tiro, mas você venceu aquilo, acabou. Está registrado aí. Estando registrado aí, essa vai ser mais uma. Então você olha bem, não tem nada de bom acontecendo na sua vida? Não tem oportunidades prazerosas? Tem viagens legais que você faz, pessoas legais com quem você conversa, livros interessantes que você lê? O mundo não continua te impressionando? Um pôr do sol com uma cor diferente? Um pássaro que você nunca tinha visto? Então não é só sofrimento. É também. A maior parte do tempo você não está em sofrimento. Você pode dizer para mim, olha, agora eu estou com muita dor na minha cervical. Eu sei, a sua dor está na cervical, mas seu ombro não está doendo, seu cotovelo não está doendo, seu punho, seus dedos. Então, tem um monte de parte sua que não está doendo. A maior parte sua não está em sofrimento. A não ser que você esteja com uma metástase tomando conta do seu corpo inteiro, a maior parte do seu corpo não está em sofrimento. A sua dor no intestino irradia para o resto e isso atrapalha até o teu humor. Mas não é o teu humor quem está doendo, é o seu intestino. Olha para as outras partes que não estão em sofrimento e perceba que o sofrimento ele é sempre mínimo se comparado ao todo. Pode estar passando por dificuldade financeira, mas tua esposa ou marido não te abandonou. Pode estar encontrando dificuldade para cuidar do seu filho, mas isso fortaleceu o seu casamento. Está te dando força. Você encontrou pessoas que te indicaram um médico bom, que te indicaram um remédio bom, alguém que falou de um tratamento diferente. Olha quanta coisa boa está acontecendo na sua vida, enquanto um sofrimento te guia para elas. Não se perca no sofrimento, essa é a mensagem. Quando você estiver se perdendo no sofrimento, levanta e olha para as áreas que não estão em sofrimento, respira fundo e aí volta. Senão você se perde. Sai do redemoinho do falso prazer, andando de cabeça baixa, tendência é descer. Ponto de equilíbrio. Banda de reggae. O prosseguimento da inteligência e do pensamento, além da esfera carnal, representa o mais extraordinário sentido existencial, pelo abarcar de todas as expressões da emotividade e dos outros demais sentimentos.
prosseguimento da inteligência e pensamento além da esfera carnal, porque é o que eu levo, é um sentido existencial. Ela está dizendo, você não está encontrando sentido na vida? O sentido da vida é entender que a vida do espírito não acaba. Então estuda. Comece uma faculdade aos 60 anos, não importa. Se você vai reprovar, se vai demorar 8 anos para acabar, você vai conhecer pessoas, você vai ler coisas novas. O teu espírito absorve. Na próxima encarnação, quando você prestar o vestibular para direito aos 18 anos, você já vai ter um básico lá dentro, porque o teu espírito não morre. Não perca tempo, não perca oportunidade de construir algo. Não é para ficar um workaholic, não é para ficar com um burnout porque sai desesperado fazendo coisas, é para ser seletivo. Seletiva naquilo que agora pode te ajudar. Já criou filhos, já está bem com os netos, ou não teve filho, não teve neto, tem 22 gatos. E agora? E agora? Vai aprender a cuidar de planta, vai aprender a pintar, vai aprender a escrever poema, vai tocar um violão, vai fazer um tai chi chuan. O que você vai fazer? Mas faça alguma coisa. Entenda a parte que foi mais difícil na sua vida, aquela que te faltou, e vai buscá-la. Me faltou mobilidade, vai fazer um alongamento, vai fazer um funcional, vai fazer uma yoga. Me faltou parte cardíaca, vai fazer um crossfit, vai fazer alguma coisa. Mas vá em direção. Perder o sentido da vida é desconectar-se da vida espiritual. Então, essa ideia de eu não me desligar da imortalidade do espírito é quando eu olho, minha vida não tem sentido. Como a vida não tem sentido se o sentido da vida é transformar o átomo em arcanjo? Quer um sentido mais motivador que esse? Tornar-se um ser pleno? Não tem sentido mais motivador que esse. Alcançar um estado de harmonia constante, equilíbrio e compreensão do universo e um estado luminoso de conexão e oração o tempo inteiro, sendo agraciado e aquecido por esse amor divino, se isso não é o suficiente para você, então não há cocaína no mundo para te curar. Não há pornografia no mundo para te curar. Você pode ter perdido a conexão com esta vida, porque fez escolhas dolorosas e não está conseguindo superar a dor. Levanta. Paciência. A literatura, o cinema, eles estão fartos de pessoas que foram traídas, deixadas, que perderam o grande amor. Tem gente que morreu na cerimônia de casamento, na festa. Se casaram, eu já contei essa história, repito aqui. Nesse estudo eu não sei. O cara tava com a taça do champanhe, ele pôs no bolso. Caiu, rompeu a artéria femoral, morreu na festa de casamento dele. Olha o que essa esposa passou. Olha o que essa família passou. Isso está em todos os lugares. Então, isso que você passou é o que você passou. Mas alguém já passou por isso também. E passar significa não estar mais. Passei. Neste momento você está passando. Não monte a tenda no deserto. Não construa sua casa sobre a areia. É sobre a rocha. Então vá em direção a um lugar sólido. Passe por isso. Não more aí. Acreditar que a minha inteligência e o meu pensamento continuarão, portanto, os conhecimentos e as coisas que eu vivi seguem comigo, todas as expressões da emotividade e os demais sentimentos estão registrados no meu espírito, não nas células desse corpo. Com esse equipamento, a certeza da imortalidade faculta que todos os fenômenos humanos adquiram lógica e possam ser compreendidos como edificantes, portadores de futuro bem-estar e de harmonia. Então, ela está falando lá no último encontro dos equipamentos psicológicos, agora ela está falando sobre esse equipamento psicológico que é a imortalidade. Não se esquecer disso. Estou perdido, para onde eu olho? Para a imortalidade. Olha para o infinito. Olha para o espírito. Isso permite que todos os fenômenos humanos adquiram lógica e possam ser compreendidos como edificantes. A psicossomática é a ciência que tenta estudar a lógica por conta do fenômeno humano doença. Qual é a relação emocional que ataca este órgão? Qual a questão psicológica que afeta esse comportamento?
Esse é o estudo que nós estamos fazendo aqui. Isso é a psicologia. Por que você come muito? Por que você grita muito? Por que você não consegue falar em público? Tem uma lógica. Entendendo essa lógica, você vai para um nível espiritual. Por que eu, como espírito, sou melancólico? Por que eu, como espírito, sou solitário? Por que eu sou compulsivo? Porque eu não acredito em Deus? Ou porque tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito mais? Por que eu não sei quem eu sou? Tem uma lógica. Se toda causa tem um efeito, toda causa tem um efeito, tudo no universo é explicável. Isso é Deus. Não estou explicando o que é Deus, né? Eu estou dizendo, isso é Deus, a causa suprema de todas as coisas, a explicação lógica para todos os fenômenos. Nós não conhecer, quando nós dizemos nós não sabemos o que é Deus, significa que nós não conseguimos explicar todos os fenômenos. Esse é o objetivo. Entender Deus é entender todos os fenômenos que acontecem no universo. O que é um buraco negro, o que é uma depressão, o que é um câncer, o que é uma laringite, o que é uma faringite, o que é. Isso compreendido, é possível evitar? É possível medicar? Aí nós entendemos, Deus pode curar todas as coisas. O conhecimento pode curar todas as coisas, porque tudo é explicado pela lógica. Atavicamente, porém, o medo da morte e do aniquilamento permanece como um arquétipo terrível e ameaçador, herança do período da caverna, quando ocorreu o fenômeno que não era interpretado pelo homem primitivo, que via o outro ser decompor-se, tresandar podridão e não mais voltar ao convívio. Olha isso. Isso fica registrado em nós, segundo ela, porque nós tivemos isso lá atrás. Você acha que tinha cemitério? A pessoa morria e apodrecia ali. De repente você está interagindo com a pessoa e daqui a pouco ela está apodrecendo. É difícil essa aceitação. O filme Psicose do Hitchcock mostra isso. O jovem que a mãe dele morre, ele não consegue vê-la como morta, ele continua. Ele entra em uma psicose onde ele põe uma peruca, se veste como ela e ele fica dialogando como se fosse ela falando com ele. Mas no final do filme eles descobrem que o corpo dela está lá, já todo cadavérico, na cadeira com peruca. Porque é difícil. Quando alguém que nós amamos morre. É difícil quando, quando a Nininha morreu no estudo Psicologia da Gratidão. Eu cheguei e vi o corpo dela, a cachorrinha, né? Eu vi o corpo dela ali ainda com respiros de vida, mas ela não estava viva, ela estava com ar parado. E quando eu fiz a massagem nela, esvaziou. E aí abracei, coloquei no colchão, coloquei músicas de sino tibetano, acendi vela, fiz um velório para ela, né? Eu com a Fernanda. Fizemos um velório ali para ela. E conversando com ela, abraçando ela, e ela foi ficando dura, né? A rigidez da morte. E aí, de repente, você vê que acabou. A perna não mexe mais. É difícil, mas dali para frente só vai começar a ver decomposição. Daqui a pouco começa a aparecer umas moscas. E aquilo dói. Por isso nós enterramos. Porque se nós não enterrássemos, sai daqui, mosca, sai daqui, bicho. E eles não estão punindo, eles estão fazendo o trabalho deles. Morreu, eu tenho que levar embora. Cada um leva uma parte. Mas eu não quero que você leve embora. Essa é a dor da morte. Isso ficou registrado. Se nós somos o DNA e o DNA, a célula passa a memória para outra célula e todas as células do seu corpo sabem tudo o que aconteceu com você desde o dia que você nasceu e você é a formação de espermatozoide com óvulo que sabiam tudo o que aconteceu da sua mãe e do seu pai e assim até o primeiro indivíduo que deu origem à sua família, é muita memória. É muita memória. E ela está dizendo que isso se conecta como um arquétipo. A morte, ela é apavorante. Ver um urubu já dá medo. Porque em algum momento você estava meio morrendo lá de sede no deserto e o urubu já começou a te levar embora. Ou você viu aquilo acontecer. É doloroso assistir aqueles vídeos do animal um pouco ferido e os bichos já bicando ele, mas ele ainda está meio vivo. É isso. Isso está em nós. Nós temos essa informação. Então se torna um arquétipo terrível e ameaçador. O medo da morte e o aniquilamento. Só que isso é uma herança primitiva do período da caverna, quando os indivíduos tinham que ver os outros se decompondo. Como que ele ia enterrar? Não tinha pá.
Nesses lugares mais gelados, onde o solo não dá para quebrar, né? Tem países que não se pode nem fazer enterro no inverno porque o chão está congelado. Eu ficava ali, né? Essa memória nós temos que limpá-la, entender que nós evoluímos, nós entendemos a morte como um processo natural, nós sabemos que tem uma decomposição, né? Nós sabemos o que está acontecendo ali depois que entra no caixão, mas nós não podemos nos esquecer que aquela pessoa que nós amamos continua viva em espírito. Apesar disso, foi na intimidade dessa mesma caverna que as almas aflitas, ou não daqueles que sucumbiam ao fenômeno da morte, retornavam, apavorando ou aparentando poder, que proporcionaria ao pensamento mítico a concepção dos deuses, iniciando-se lentamente a compreensão da existência post-mortem e dos gênios bons e maus, dos deuses nobres e viciosos. Então, ela já trouxe isso em algum estudo anterior, né? Eu estou ali olhando para o indivíduo decompondo o corpo. De repente ele aparece em espírito. Eu na caverna, hoje já seria, né? Tua avó aparece depois do velório dela, já te dá um susto. Você pode falar, tô feliz, mas aí você acabou de voltar do velório da sua avó, ela tá lá na tua cama te esperando, dá um susto, né? Então, esse indivíduo não tinha nem ideia do que era isso. Kardec começa lá em 1850 e pouco, quer dizer, ninguém tinha falado desses temas antes com essa propriedade. Aí você tá vendo lá o cara morrer. De repente ele tá vivo de novo. E se foi você que matou ele com uma pedrada na cabeça, ele não vem com raiva de você? Então é isso que ela diz, começa a se criar a ideia de poder. Ah, na verdade esse indivíduo ele tinha um poder, eu não consegui matá-lo, então ele se torna um demônio, porque ele faz mal para mim. Eu matei ele, ele está com raiva de mim, então ele é um demônio. Se era uma pessoa que eu era agradável para ela, ela morreu de causas naturais e ela volta carinhosa comigo, ela é um anjo. Esse pensamento mítico foi se desenvolvendo. Eles foram conectando que algumas pessoas eram boas e ruins, e algumas mortes eram verdadeiras e outras não. Alguns sobreviviam ao corpo. Como a maioria, nem todos eram médiums, como a maioria talvez depois que morresse já fosse embora, não ficava ali, não é que todos que morriam voltavam. Então por que esse voltou? Esse era diferente. Você começa então a fazer as conexões lógicas. Ah, esse era diferente porque ele tinha o dente esquerdo torto. O próximo cara que eu encontrar com o dente esquerdo torto também é um demônio. Então demora muito tempo para se construir conhecimento. Aí esse de dente esquerdo torto morre e não volta, mas se ele não era o demônio, então será que não era o dente? Será que era o dedinho do pé que era para a direita? E eles vão tentando entender como isso funciona, o que acontece. Nós estamos até hoje fazendo isso. Por que minha mãe morreu há 20 anos e não me mandou uma mensagem ainda? E a da minha vizinha, 6 meses depois, a mãe mandou. Por que eu não recebo? É isso que o Espiritismo estuda. Como fazer essas comunicações? O que me dá direito a tê-las? É um direito de todos? Tem um tempo? Se minha mãe não me mandou mensagem até hoje é porque ela está sofrendo no umbral ou porque ela já reencarnou? Ou ela não pode me mandar porque eu não estou pronta para receber? As pessoas ficam se perguntando isso. Por que, que meu filho não volta? Então, é difícil sair desse local primitivo. Nós estamos fazendo hoje, em 2024, a mesma coisa que os homens das cavernas faziam. Porque nunca vai parar o nosso desejo de conhecer, porque isso é buscar Deus. E nós nunca pararemos de buscar Deus. A morte, portanto, ao invés de temerária, é o veículo que conduz o ser imortal ao seu destino, proporcionando-lhe, quando terminamos os renascimentos carnais, a total conquista do self, do luminoso, da individuação, da felicidade plena e sem jaça. Jaça é defeito, falha. A morte me conduz ao imortal. Morte após morte, é preciso morrer para nascer de novo. Eu morro como Victor, depois eu vou morrer como Pedro, depois eu vou morrer como Fábia, depois eu vou morrer como o que quer que seja. Até que chega uma hora que eu paro de morrer, porque eu não preciso mais morrer, porque eu não tenho mais necessidade da experiência corporal. Mas eu só chego nisso tendo experiências corporais e sabendo o que fazer com elas, aprendendo com elas. Até que esse álbum será tão grande e um dia você vai colar a última foto nele. Essa foi a sua última encarnação. Pronto. Mas agora eu quero voltar para ajudar uns. Tudo bem, aí você entra na posição Messias, meio que como Jesus parece ter feito. É.
Como o Dr. Bezerra de Menezes também não quis deixar o planeta Terra porque achou que ele seria útil aqui, mesmo ele podendo ir para um lugar melhor. Aí é uma escolha. Você vai saber o que está fazendo. Por isso Jesus vai para a cruz sem problema. Porque ele não precisava desse corpo, ele serviu este corpo. Ele sacrificou este corpo para mostrar o que é possível se fazer dentro da carne. Aí ele entrega o corpo, porque ele não está preocupado com esse corpo, mas com a mensagem que ele deixa. Eu não fico com medo da morte, porque eu entendo que ela é aquela coisa que fala, acabou, parabéns, vamos embora, essa fase acabou, vamos para a próxima série. E aí eu conquisto o self. Por fim, como escreveu Jung estudando e observando idosos na quadra terminal, a psique inconsciente faz pouquíssimo caso da morte. Prosseguindo, ainda no tema, elucidou. É necessário, pois, que a morte seja alguma coisa relativamente não essencial. A essência da psique estende-se na obscuridade, muito além das nossas categorias intelectuais. A psique inconsciente faz pouquíssimo caso da morte. Porque a psique inconsciente é a morte. As experiências que eu tive e as quais eu estou inconsciente, todas elas já passaram pela morte. Ela não faz diferença para mim. Eu estou no aqui e agora. Quando eu tomo consciência disso, eu me liberto desse medo da morte. Porque ela já passou, eu já passei pela morte inúmeras vezes, eu só estou inconsciente com relação a isso. Prosseguindo ainda, então, é necessário que a morte seja alguma coisa relativamente não essencial. A essência da psique estende-se na obscuridade muito além das nossas categorias intelectuais. Eu tenho que ir em direção a essa compreensão de Deus, da vida, não da morte. A morte não existe para a psique, a morte não existe para o espírito. A morte existe para o corpo. Então deixe os médicos estudarem isso. Não fica você se preocupando. Não haverá necessidade de lidar com a morte quando esse átomo tornar-se arcanjo. Essa experiência você vai morrer. Este corpo vai acabar. Mas leve o melhor que você puder desse estudo, dessa vida, da maternidade que você teve, das pessoas com quem você conviveu, das tristezas que você sentiu, das raivas que você passou, das besteiras que você fez. Aceite tudo isso. É um pacote completo. Não dá para passar pela vida só acertando. Mas também ninguém só errou. O encontro com a verdade liberta o ser da ignorância e integra-o totalmente na vida. Desse modo, a busca da verdade não deve cessar, pois a cada instante ei-la que se apresenta grandiosa e deslumbrante. E como está em Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 15 e 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, o livro se chama Em Busca da Verdade, e ela diz que o encontro com a verdade, quando nós a encontrarmos, nos libertará da ignorância e nos integrará totalmente na vida, que é a imortalidade. Desse modo, a busca da verdade não deve cessar. Esse estudo encerra, mas ele é apenas a semente para que você continue buscando algo mais. Pois a cada instante, ei-la que se apresenta gloriosa e deslumbrante. Ok? É isso. Esses 40 encontros são apenas a introdução. Esse é o beabá. Para que você volte, busque, reveja, reassista, indique para as pessoas. Obrigado a vocês, né, a vocês também que ajudam. São 3 pessoas que contribuem financeiramente com o canal, mas eu agradeço muito pela vida de vocês. Vocês contribuem também com comentários que deixam aí, que compartilham, que engajam de alguma maneira. A minha parte está feita, o trabalho está entregue, mais um, feito do meu padrão, né, o padrão Vitor Antenori. Obrigado a vocês que ajudaram, que acompanharam, que fizeram todo esse crescimento. Tá? Eu vou dar uma parada neste momento, vou no próximo mês ajudar o Dr. Luiz Carlos com o crescimento do canal dele, pela gratidão que eu tenho por ele. E deixo aqui esse carinho e esse respeito. Mais um estudo que conseguimos encerrar juntos, mais 40 encontros, mais 40 momentos de mudança. Muito obrigado a Joana de Ângeles, a Divaldo e a todos que de alguma forma contribuíram para que esse trabalho fosse entregue. Até o próximo.